nesse assunto aqui no Metrópolis.com. Eu vou falar agora com o cientista político Magno Caus, ele que vai trazer uma análise não somente dessa prisão domiciliar, tem outros assuntos que eu quero tratar com ele, mas inicialmente o assunto do dia. Magno, muito boa tarde. Começo te perguntando, apesar da expectativa já existir de que Moraes iria fazer com que Jair Bolsonaro cumprisse essa prisão domiciliar, o que a gente tem visto são manifestações de apoiadores quase que criticando a decisão e reclamando principalmente de que ela é temporária. Você acredita que isso pode fazer com que as tensões entre o ministro e o bolsonarismo continuem nesses 90 dias? Boa tarde, Rafael. Prazer falar com você. A gente espera que a justiça opere de acordo com as suas próprias regras, de acordo com a legislação e não seja sujeita às manifestações políticas de um campo ou de outro. Mas a verdade é que há uma certa dança no discurso público em que certos lados moderam um pouco as suas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, os filhos de Jair Bolsonaro nos últimos dias deram uma moderada nos ataques ao Supremo e seus ministros. O campo bolsonarista se empenhou muito mais em conseguir a concessão, pelo menos temporária, dessa prisão domiciliar a Jair Bolsonaro do que no ataque ao Supremo. Então há uma política, ao menos uma política de boa vizinhança, que talvez possa amolecer um pouco o coração daqueles que aplicam a lei. Mas é difícil a gente dizer o que, de fato, faz com que a justiça tome essa decisão. O que a gente sabe é que Jair Bolsonaro, de fato, se encontrava com uma situação de saúde complicada, ele, de fato, está adoecido e a justiça concedeu a ele esse prazo de 90 dias, que pode não ser aquilo que os bolsonaristas desejavam, mas de um fato é que Jair Bolsonaro está condenado a 27 anos de prisão, então era o que estava disponível. Pode não ser o que eles sonhavam, mas, como se diz, é o que tem para hoje. Magno, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes proíbe qualquer visita a Jair Bolsonaro nesses 90 dias. Ou seja, uma possibilidade de que políticos pudessem fazer visitas, pudessem aproveitar politicamente esse momento de prisão domiciliar fica aí negado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, por ser filho e também advogado de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro vai ter esse acesso muito mais fácil. Como você acha que essa proibição de visitas pode atrapalhar algum plano político da direita, do bolsonarismo, em relação ao caso de Jair Bolsonaro? Me parece que as articulações da direita bolsonarista certamente estariam facilitadas se Jair Bolsonaro pudesse atuar livremente. Ele é uma pessoa que não apenas é escutado, mas que todo o seu campo político faz questão de dizer que escuta Jair Bolsonaro, faz questão de valorizar aquilo que Jair Bolsonaro traz ao debate, a chancela que Jair Bolsonaro dá aos candidatos. Então, facilitaria termos Jair Bolsonaro tendo a sua atuação política absolutamente liberada. No entanto, essa não é a realidade, e a realidade é que se impõem restrições bastante sérias, restrições sobre as visitas que pode receber Jair Bolsonaro, restrições sobre quem pode ter contato com ele, mas seria também bastante inocente acreditarmos que seu filho e advogado Flávio Bolsonaro não irá conversar sobre política com seu pai, Jair, que estará em casa para esse tratamento de saúde. A restrição está sobre atuações públicas, sobre manifestações em áudio e vídeo, sobre fazer reuniões com correligionários, mas, ao menos, esse diálogo com Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro conseguirá ter. E, dadas as circunstâncias, não é pouca coisa. Ele estará em casa, ele estará podendo receber um tratamento de saúde mais adequado do que receberia na Paputinha e, no final das contas, conseguirá ter diálogo direto com o candidato a presidente do seu partido. Novamente, pode não ser a situação que os bolsonaristas sonhavam, em ter Jair Bolsonaro plenamente atuando em favor do seu partido para as eleições de 2026. Mas Jair Bolsonaro é um cidadão que se encontra preso. Ele estará em prisão domiciliar, ele não estará
de férias em casa. Então, o PL certamente tentará fazer o melhor possível dessa situação, colocando o Flávio para costurar com o Jair, trocar as ideias com o Jair que achar necessária, mas não são férias em casa e nem Bolsonaro está livre. As restrições seguirão se aplicando. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que reforçar sempre, né? De que a necessidade da prisão domiciliar foi vista por questões de saúde, mas ele está cumprindo uma pena. E por que eu também estou comentando em relação a isso?